Vamos abrir em Evangelho de Lucas, capítulo 5, versículo 27. Nós vamos ler até o versículo 32. Diz assim: Passadas estas coisas, saindo, viu um publicano, chamado Levi, assentado na coletoria, e disse-lhe: Segue-me. Ele se levantou e, deixando tudo, o seguiu. Então lhe ofereceu Levi um grande banquete em sua casa, e numerosos publicanos e outros estavam com eles à mesa. Os fariseus e seus escribas murmuravam contra os discípulos de Jesus, perguntando: Por que comeis e bebeis com os publicanos e pecadores? Respondeu-lhes Jesus: Os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. Permita-me fazer uma oração. Senhor, eu te agradeço por mais este dia. Eu te agradeço por tua palavra e peço que o Senhor possa falar profundamente aos nossos corações nesta noite. Abre, Senhor, os nossos corações e o nosso entendimento para a tua palavra. Dá a mim capacidade de falar, Senhor, porque a tua palavra é a verdade e a tua palavra liberta. Em nome de Jesus, Senhor. Amém. Muito bem. Bom, nós lemos estes 5 versículos aqui. Eu dei um tema para a minha mensagem. Chama-se Um Convite Especial. E nós lemos Lucas 5, de 27 a 32, tá, mano? Lucas 5, de 27 a 32. Aqui, o que nós vemos aqui neste texto? Nós vemos, o texto começa dizendo, passadas estas coisas. E estas coisas que se passaram é que Jesus tinha acabado de curar um paralítico. Depois disso, Jesus viu um publicano, saindo daquilo que tinha acabado de acontecer, ele viu um publicano. Um publicano era um cobrador de impostos. E para entender, é muito importante entender quem era esse homem Levi que Jesus está chamando. Esse Levi, ele recebe aqui no Evangelho de Lucas o nome de Levi, ele é o mesmo Mateus que escreveu o Evangelho de Mateus e que se tornou um dos apóstolos de Jesus, um dos 12 que ele escolheu para segui-lo, para ser um discípulo bem próximo dele. Mas aqui nessa época ele ainda não era nada. Ele não era nem tinha o nome de Mateus, né? É que chamavam ele desses dois nomes, Levi e Mateus. Ele tinha esses dois nomes, né? E ali ele era um cobrador de impostos, mas naquela época, um cobrador de impostos não era alguém bem visto na sociedade. Ninguém gostava de um cobrador de impostos, porque Israel estava sendo comandada por Roma. E os romanos cobravam muitos impostos e fazia com que a vida dos israelitas, dos judeus ali, fosse uma vida muito difícil. E Levi, ou Mateus, era um israelita, era um judeu trabalhando para Roma. Todo judeu que passava por Mateus, por Levi, falava assim, é um traidor. Como é que pode? A gente sofrendo aqui, a gente não tem dinheiro para nada e esse cara enriquecendo às custas. Ele é um judeu e está traindo a sua nação. Como pode esse cara? Ele tinha o mesmo valor para nós hoje que tem um político. Tido como um safado, como um pilantra, que tem vida fácil, que rouba dinheiro dos outros. Esse era Mateus. Né? A sociedade via ele com os mesmos olhos que alguém vê um político hoje, alguém corrupto, alguém ladrão. Ele era alguém odiado pelo seu próprio povo, um traidor. Desprezado, alguém que, se você visse, a família de Mateus provavelmente não tinha orgulho de que ele fosse seu filho, porque ele traiu a nação inteira, se juntando com aqueles que eram os inimigos e que tornavam a vida dos israelitas uma vida difícil. Esse era o típico homem que, se alguém visse, falava, aquele ali não tem jeito não. Ele abandonou a Deus, ele abandonou a religião judaica e agora ele está aí, ó, a serviço de Roma. Não tem jeito para ele não, isso aí já era, é caso perdido. É o típico homem que as pessoas falaram isso. Não tem salvação para ele.
Mas Jesus olhou para este homem. Jesus viu este publicano. Jesus viu este cobrador de impostos. Aquele em que todos desprezavam, ninguém dava valor, Jesus amou. E Jesus o chamou. E quando Jesus chamou ele estava lá, assentado na coletoria. Ele estava lá trabalhando na coletoria. Passava um judeu e ele ia lá e cobrava. E não é só isso. Os coletores de impostos, em sua maioria, eram desonestos. Eles cobravam mais do que deviam. Por isso eles eram tão odiados. E se uma pessoa naquela época não tivesse o dinheiro para pagar os impostos, a coisa era séria. Roma ia lá e tomava as coisas, tomava a casa, tomava tudo. E muitas vezes os cobradores de impostos é que faziam isso. Ó, pode ir lá, ó, pode tirar tudo dele que ele não pagou. Por isso que eles eram tão odiados. E Jesus foi lá e falou, este homem, é este que eu quero, este que ninguém ama, este que todo mundo despreza. Jesus passou por ele e disse, segue-me. E essa história é muito maravilhosa porque Jesus continua fazendo isso hoje. Ele continua chamando aqueles que são os piores, aqueles que são os miseráveis, aqueles que para a sociedade não têm valor. Ele continua chamando e fazendo um convite especial. Segue-me, segue-me. É verdade que muitas pessoas recusam os convites do Senhor. Ele tem chamado muitos, segue-me. Mas não foi o caso com Mateus. O texto diz no versículo 28, ele se levantou e deixando tudo, o seguiu. Imediatamente, quando esse chamado de Jesus chegou até ele, ele se levantou e seguiu. Foi irresistível para ele. É como se o coração dele tivesse sido completamente aberto. Falou, ele me amou. Ele me chamou para ser discípulo dele, para segui-lo. E a grande questão é que Mateus ele abandonou uma vida fácil de ganhos, muitas vezes desonestos, para seguir a Jesus. O texto diz que deixando tudo, o seguiu. Agora a pergunta é, Jesus continua chamando homens. Ele continua chamando pessoas para serem seus discípulos, para abandonarem suas próprias vidas, abandonarem seus pecados e reconhecerem Jesus como Senhor e Salvador e seguir. Por que as pessoas não costumam deixar tudo e seguir a Jesus? Porque elas consideram as coisas que ela tem muito preciosas. E Mateus considerou Jesus muito mais precioso do que as outras coisas. Ele considerou que tudo que ele possuía não era nada comparado a Jesus. Ele considerou que os prazeres, que o pecado, que o mundo pode dar, não era nada comparado ao chamado de Jesus para segui-lo. E eu faço uma pergunta, né? Por que nós deveríamos... Veja bem, Mateus está lá, está sentado, ele está trabalhando, ele está colhendo os impostos ali, aí passa um homem, Jesus, fala, segue-me. Aí o texto diz que ele imediatamente levantou, largou o trabalho e começou a seguir Jesus. O que é que fez isso? Por que esse homem tão imediatamente passou a seguir assim, deixando tudo para trás? O que aconteceu com esse homem? Por quê? E a Bíblia traz algumas respostas, porque não é qualquer um. Você está lá trabalhando, passa um e fala, segue-me. Aí você vai abandonar tudo? Vai fechar sua loja? Vai fechar o salão de cabeleireiro e vai seguir nesse cara que falou, segue-me? Mas porque este que estava chamando Mateus não era qualquer um. Ele era o Filho de Deus, o próprio Deus, chamando este homem para segui-lo, dando um privilégio a ele que poucos tiveram. Veja o que diz a palavra de Deus no Evangelho de João, capítulo 6, versículos 66 a 69. Essa passagem é o seguinte: muitos discípulos começaram a abandonar Jesus. Muitos discípulos começaram a deixar Jesus. E Jesus virou para os seus discípulos, olha só, versículo 66 diz, à vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele.
Tinha muita gente abandonando Jesus. Então perguntou Jesus aos 12, aos apóstolos: porventura querei também vós, outros, retirar-vos? Vocês querem ir embora também? Respondeu-lhe Simão Pedro: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna, e nós temos crido e conhecido que tu és o Santo de Deus. Porque Mateus imediatamente se levantou, porque ele reconheceu aquilo que Pedro está reconhecendo aqui. Para onde eu irei? Só tu tens as palavras de vida eterna. Tu és o Santo de Deus. Eu creio em ti. E se ele é este homem que tem as palavras de vida eterna, este Deus que abriu mão da sua glória, que abriu mão do trono do céu e veio à terra viver entre os homens, está me convidando para segui-lo, eu vou levantar imediatamente e segui-lo. Ele tem as palavras de vida eterna. Veja ainda em João 8, versículo 12. João 8, versículo 12. São as palavras de Jesus. De novo lhes falava Jesus dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas. Pelo contrário, terá a luz da vida. Quando Jesus falou para Mateus: segue-me, por trás das suas palavras estava estas palavras: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Se quem segue a Jesus não anda em trevas, quem não o segue está em trevas. Não tem como. Ou está em um ou está em outro. Então Mateus ali estava em trevas. E quando passou a luz do mundo e disse: segue-me, ele diz: eu quero a luz do mundo. Eu quero a vida. E ele seguiu. Eu sou a luz do mundo. Esta luz brilhou tão forte sobre Mateus que ele não pôde resistir. Ele se levantou e seguiu. Veja ainda no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 6. Respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho, e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus disse para Mateus: segue-me. Por que Mateus seguiria? Porque Jesus é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida. Ninguém pode chegar até Deus se não for por meio de Jesus. Ah, mas e se eu for uma boa pessoa? E se eu fizer as coisas certas? Não! Ninguém pode chegar até Deus se não for por meio de Jesus Cristo. Ele é o caminho que nos liga a Deus. E ele amorosamente, carinhosamente, passa por um homem desprezado e diz: segue-me. Ele continua ainda hoje chamando homens para seguir. Ele continua dizendo: segue-me. Abandona tudo e segue-me. Se você me seguir, você terá a luz da vida. Se você me seguir, você não andará em trevas. Eu tenho as palavras de vida eterna. Vamos, aproveitando que nós estamos no Evangelho de João, vamos mais um capítulo para frente. João capítulo 15, versículo 13. João 15, 13. Por que alguém deveria abandonar tudo e seguir Jesus? Porque ele diz assim: ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Mateus ouviu isso. Mateus estava lá, ele ouviu estas palavras. Jesus falou isso para Mateus aqui. Ele estava junto com os 12. Mateus ouviu: ninguém tem maior amor do que este, de dar a sua própria vida pelos seus amigos. Jesus é o amigo dos pecadores. Jesus é o amigo do coletor de impostos, do cobrador de impostos miserável, que ninguém ama, que ninguém quer, mas Jesus é o amigo deste homem. Talvez você ouça e essas coisas não façam muito sentido para você, porque talvez você não consiga entender o que Mateus passava. E você talvez não consiga entender quão pecador você é e quão distante de Deus você está. Mas se você entender quão pecadores nós somos e entender que Jesus está olhando para você e dizendo: segue-me, isso derreterá o seu coração.
E se você entender o que significa, ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Fala, mas por quê? Por que é necessário que alguém dê a vida por mim? Por que Jesus teve que morrer na cruz? Há pouco tempo se comemorava a Páscoa aí, o mundo comemora a Páscoa, e tudo que se fazia era dar chocolate um para o outro, né? Mas falava, não, é porque é o dia que Jesus, né, morreu e ressuscitou. Mas o mundo não faz ideia do que isso significa, as pessoas não fazem ideia do que isso significa, dando chocolatinho um para o outro. Jesus morreu. O irmão Franklin leu no começo da reunião, e o seu nome será Jesus. Ele salvará o seu povo dos seus pecados. Só há um jeito de que seu povo fosse salvo, que ele morresse e derramasse sangue inocente. Porque a culpa tem que ser paga. A culpa dos nossos pecados precisa ser paga. Alguém precisava pagá-la. E Cristo pagou esta culpa. Cristo pagou essa culpa derramando seu sangue santo. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a sua vida. E lá, Deus prova o seu amor. Ao Cristo ter morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Este é a prova do amor de Deus, que Cristo Jesus tenha morrido. E ele continua chamando, segue-me. Vamos voltar lá a Lucas 5. Por que Mateus se levantou imediatamente e seguiu a Jesus? Por que ele abandonou? Pô, Mateus era um homem rico, um cobrador de impostos era um homem rico. E ele vai abandonar toda essa facilidade que a vida lhe proporciona para seguir a Jesus? Porque nenhuma riqueza aqui nesta terra, ou nada aqui nesta terra se compara a quem é Cristo Jesus. Ao que Mateus encontrou por passar a segui-lo. Veja, o versículo 32 diz: não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. Não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. Então ele passa pela coletoria de impostos e diz: levanta daí, pecador. Eu estou te chamando, segue-me. Levanta daí, pecador. Levanta daí, você que tem uma vida de pecados e coisas que você fez que ninguém perdoaria. Ninguém, mas eu perdoo. Segue-me, arrepende-se, segue-me. Esse chamado foi tão forte na vida de Mateus, tão forte que ele abandonou tudo. E o versículo 29 diz: então lhe ofereceu Levi, ou Mateus, um grande banquete em sua casa, e numerosos publicanos e outros estavam com eles à mesa. Depois que Jesus chamou a Mateus, ele abandonou tudo, a primeira coisa que ele fez foi oferecer para Jesus um grande banquete e convidar todos os seus amigos. Porque Mateus queria que todos pudessem conhecer aquele homem que o havia chamado para segui-lo. Então ele, de tudo que ele tinha, ele fez um banquete para Jesus, chamou todo mundo, convidou todo mundo, vem aqui na minha casa que eu estou oferecendo um banquete para Jesus e vou convidar vocês. Vocês precisam ouvir esse homem, vocês precisam saber quem ele é, vocês precisam ver quem ele é. Ele me amou, ele me chamou, eu passei a segui-lo. Então, Mateus convidou todo mundo porque ele se importava com seus amigos, ele se importava com as pessoas que ele conhecia. E é isso que um verdadeiro crente faz. Um crente em Jesus, alguém que foi chamado por Jesus e se importa com os amigos, ele convida pessoas para ouvir Jesus. Ele convida as pessoas que ele ama para ouvir as palavras de Jesus. Então, se alguém te convidou para estar aqui e ouvir as palavras de Jesus, está fazendo como Mateus fez naquele dia. Convidando pessoas para ouvirem Jesus. Eu não sou Jesus, mas nós estamos ouvindo as palavras de Jesus aqui. Estamos ouvindo o que Jesus disse. Ele não está mais aqui. Ele está nos céus. Mas agora ele pede aos seus discípulos, aqueles que passaram a segui-lo, para convidar outros para segui-lo. Para dar a sua vida a ele. Ele ainda continua sendo aquele amigo dos pecadores, que não veio chamar os bons, os justos, mas veio chamar os pecadores ao arrependimento.
Mas veja o versículo 30 diz: os fariseus e seus escribas murmuravam contra os discípulos de Jesus, perguntando: por que comeis e bebeis com os publicanos, que aqui é os coletores de impostos, e pecadores? Fariseus eram os grandes religiosos daquela época. Eles consideravam melhor que todo mundo. Eles consideravam os santos, os melhores, os superiores. Os homens de Deus, só eles conheciam a Deus, só eles tinham a palavra de Deus. Aí eles viram lá Jesus comendo com publicanos, com pecadores, com os amigos de Mateus. Perguntou para os judeus: mas como é que pode Jesus, o mestre de vocês, come com esses pecadores? Mas a verdade, irmãos, é que para Jesus não comer com pecadores nesta terra, ele tinha que sempre comer sozinho. Ele é o único que não é pecador. Mas os fariseus não entendiam, os religiosos não entendiam. Mateus era desprezado pelos judeus quando era coletor de impostos. E quando seguiu a Jesus, passou a ser desprezado pelos religiosos. De desprezado a desprezado, mas amado por Jesus. Amado por Jesus. Mas aí Jesus, quando ouviu isso, ouviu a pergunta dos fariseus: por que o mestre de vocês... os fariseus e escribas murmuravam contra os discípulos de Jesus, perguntando: por que comeis e bebeis com os publicanos e pecadores? Eles murmuravam contra os discípulos de Jesus. Respondeu-lhes Jesus: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. Quem vai num hospital? Quem vai procurar um médico? Quem está doente. Jesus diz: eu vim para quem está doente. Eu vim para quem é pecador. Eu vim para quem tem problemas. Eu vim para quem precisa de perdão. Eu vim para quem precisa de vida. Eu vim para esses. Eu não vim chamar aqueles que pensam que são justos. Não é porque eles não eram justos. Eles pensavam. Eu vim chamar os pecadores. Ah, mas para os pecadores virem e fazerem o que quiserem? Não. Eu vim chamar pecadores para arrependimento. Porque Jesus é o amigo dos pecadores. Ele ama. Mas ele diz que se arrependam. Arrependam-se dos seus pecados. Eu posso perdoá-los. E assim, é o chamado e o início da vida deste homem. Jesus fazendo um convite especial para ele. Ele deixando tudo e seguindo. E depois disso, chamando os amigos dele. E Jesus ali, entre os amigos dele, pregando o evangelho, dizendo para os pecadores: arrependam-se, sigam-me. A palavra de Deus diz: quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. A porta da graça de Deus. Este convite está aberto ainda hoje. Haverá o tempo em que este convite se fechará. E você pode falar: não, mas eu sou muito jovem para ficar pensando nessas coisas de religião, de seguir a Jesus. Eu sou muito jovem para isso. Satanás diz aos jovens exatamente isso. Que é muito cedo para você, que você tem muita coisa para curtir neste mundo. E depois ele diz para as pessoas mais velhas que não dá mais tempo. Você cometeu muitos pecados, não tem mais chance para você. Mas a verdade é que Jesus chama hoje e chama agora. Segue-me. Deixa tudo e segue-me. Eu perdoarei os seus pecados. Se você crer em mim, terá a vida eterna. É um convite muito especial. Mas eu não posso só deixar o lado positivo. Este é o lado positivo. Eu tenho que dizer, alertar sobre o lado negativo. O que acontecerá com os que negam o convite de Jesus? É que depois, se eles não aceitarem o convite da graça agora, se eles desobedecerem o evangelho de Jesus, que os convida a seguir, a abandonar o mundo, os prazeres, pedir perdão por seus pecados e crer no que Cristo fez, eles serão condenados. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Que o Senhor, esta curta palavra que nós aqui meditamos hoje, desse chamado, desse convite, possa ter
aberto os corações aqui. E aquele que ainda não se entregou a Jesus, aquele que ainda não seguiu a Jesus, aquele que ainda não decisivamente disse: se ele é o amigo dos pecadores, se ele morreu pelos pecados, se ele promete vida eterna, se ele pode me perdoar, eu quero segui-lo. Se você ainda não tomou essa decisão, tome essa decisão por Cristo. Não a frequentar uma denominação, uma religião, uma igreja, não, mas a seguir a Jesus, aquele que deu a vida pelos pecadores. E ele não desprezará ninguém que vá até ele. Ele diz: eu não lançarei fora nenhum que venha até mim. Ele diz: vinde a mim, vinde a mim. A palavra de Deus diz: vinde e comprai, sem dinheiro e sem preço. Porque a salvação é pela graça, não se precisa pagar nada, Cristo fez tudo. Ele disse na cruz do Calvário: está consumado, a obra está terminada. Quem quiser e quem vier será salvo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Que Deus possa utilizar estes meus pequenos esforços de comunicar a palavra para abrir os corações. Senhor, eu te agradeço por tua palavra. Eu te agradeço porque ainda hoje o Senhor continua chamando homens para te seguir. Porque o Senhor é amoroso. Porque o Senhor está dando tempo para que os teus se